e eu vou trazer uma reflexão de um versículo da Palavra de Deus lá no Velho Testamento. Não é um sermão textual, mas é uma mensagem baseada naquilo que o texto fala para o nosso coração nessa manhã. Então, meu carinho a todos, e o texto que eu convido os irmãos a refletir, o versículo, está lá no livro de Deuteronômio, capítulo número 11, e nós vamos ler apenas 2 versos, que é o verso de número 11 e o verso de número 12. E diz assim, meus amados: mas a terra da qual vocês tomarão posse é terra de montes e de vales, que bebe água da chuva dos céus, terra da qual o Senhor seu Deus cuida. E aí diz: os olhos do Senhor, Deus de vocês, os olhos do Senhor, Deus de vocês, estão sobre ela continuamente, desde o começo, ou desde o princípio, em algumas versões, até o fim do ano. Então, repetindo esse finalzinho, os olhos do Senhor estão sobre ela continuamente, desde o começo até o fim do ano. Que Deus possa abençoar esta meditação. Irmãos, dando um tema a isso, é justamente o final do versículo, do começo até o fim do ano. Nós temos vivido histórias, e nós não vamos estar sendo redundantes nisso, mas fato é que cada um tem vivido a sua história em família, diante do quadro que estamos vivendo em mais um ano, né? Chamado mais um ano de pandemia, porque é do início até o fim do ano. E do início até o fim do dia, muitas coisas acontecem, quanto mais do início até o fim do ano. São muitos projetos, muitos sonhos, muitas conquistas, muitas vitórias, mas também muitas frustrações, muitos choros, muitas dúvidas. Isso é parte da vida. E o povo de Israel, que recebe essa palavra, o povo de Israel tinha razões inúmeras diante de fatos que eles presenciaram, de grandes milagres do Senhor. Eles presenciaram grandes ações do Deus vivo, do Deus eterno, do Deus poderoso, e motivos esses que deveriam levá-los a não ter dúvida de que do início ao fim do ano Deus estava com eles, de que eles deveriam manter-se fiel àquela promessa feita por Deus a este povo. Mas a gente percebe isso claramente. Não é a realidade do povo de Israel. O povo de Israel, ele inacreditavelmente, né, eles continuavam tendo dúvidas diante de situações mínimas referente, né, comparadas àquilo que foi tão grande como a abertura do Mar Vermelho. Eles não conseguiam, de fato, manter uma linha de fidelidade, uma linha de lembrar, de observar que desde o início Deus estava com aquele povo. E lá no livro de Deuteronômio mesmo, capítulo 9, verso 13, vai falar assim, Deus vai falando assim: olha, eu tenho observado esse povo, e eis que eu, na teimosia. E no capítulo 10, a gente está no capítulo 11, no capítulo 10 vai se chamar a atenção, resumindo aí todos os estatutos, né, que já é uma paráfrase em relação aos mandamentos do Senhor, que Deus vai resumir tudo em alguns verbos. Olha, o que eu quero desse povo? Que esse povo temam, andem, né? E sirvam o Senhor, que eles entendam que tem que servir ao Senhor, porque eu estou com vocês até o fim do ano. Assim, a minha palavra nessa manhã, queridos, é uma palavra de consolo para o teu coração, e tem sido uma palavra de consolo para o meu coração, que vivi e tem vivido em instância de família, de irmãos de igreja, como todos nós, perdas. Fato é que a nossa esperança está no Senhor. Os nossos olhos estão postos no Senhor, né? Os nossos olhos estão postos no Senhor. E aí, diante disso, né, diante dessa intervenção do Senhor, diariamente, do início ao fim do ano, como a gente vê aqui no texto em relação ao povo de Israel, e nós somos o povo de Israel do Senhor hoje na terra. Eu gostaria de considerar brevemente 3 lições que são necessárias, 3 orientações, que na realidade são orientações de observação. Quando a gente diante da situação, quando a gente diante da dor, quando a gente diante das nossas dúvidas, quando a gente diante das nossas frustrações, porque durante um ano, querido, um ano são 365 dias. A Bíblia fala de
basta cada dia o seu mal, porque de um dia a gente já não sabe o que termina. Mas fato que a promessa do Senhor, os olhos dele estão continuamente conosco, do início até o fim, né? Do momento que a gente acorda até o final do dia, do momento que a gente inicia o ano até o final do ano, do momento que começou a pandemia até a presente data. Eu gostaria de 3 orientações de observância para esses momentos difíceis, para que a gente recorde, tá? Nunca se deixe, irmãos, de observar no momento da dor, no momento do momento que você talvez fique sem a sua alegria, né? Apesar de a gente saber que a alegria do Senhor é a nossa força, mas diante daquele sofrimento real da vida, que isso é vida, não se esqueça nunca de considerar as lições do passado, porque se o povo de Israel ficasse atento às lições do passado, eles estariam lembrando, porque Eclesiastes 7:10, irmãos, tem um texto que eu achei importantíssimo citar nesse momento aqui. Diz assim: nunca pergunte para Deus, né, porque os dias do passado foram melhores do que agora. É uma orientação. Então, a gente considera os dias do passado. O dia do passado, irmãos, sempre será uma oportunidade para o presente. Mas o dia do passado a gente não pode vivê-lo no dia do presente, porque quem vive o dia do passado no presente não consegue vislumbrar a presença de Deus no futuro, né? Fica com frustração, porque não consegue recordar de que no passado, o dia de ontem Deus esteve, o dia de anteontem Deus esteve. Considera importante, mas não fique preso a ele, não fique presa à dor dele, tá? Lembre-se, não questione, não pergunte a Deus, porque os dias do passado foram melhores do que agora. É do Senhor, todos os dias são do Senhor. É do Senhor o cuidado do ontem, do anteontem, do início até o final do ano. Segunda lição, querido, que é uma orientação muito boa para a gente nesse momento e de estar relembrando o texto que os olhos do Senhor estão sobre nós, é que nós devemos sempre, apesar de não considerar não esquecer as lições do passado, considerar o aprendizado do passado, a gente tem que seguir as orientações do presente. Paulo vai mandar vai mandar Timóteo. Paulo manda Timóteo até a igreja de Corinto, e Paulo vai falar assim: olha, eu estou enviando vocês Timóteo, que é um filho amado e fiel, para que vocês se lembrem do caminho de Cristo Jesus, para que vocês sejam instruídos novamente no caminho de Cristo Jesus. O povo de Israel recebeu instrução, os 10 mandamentos era instrução. Então, adorar ao Senhor, só o Senhor era uma instrução, mas mesmo assim, havia momentos que o povo não seguia essas instruções. Então, esqueça a dor no sentido de que essa dor, ela é passada, ela foi sentida, mas o Senhor esteve no passado, Ele está com você hoje. Então, considere essa lição do passado como uma lição de aprendizado, não para que a gente fique parado nesse passado, sofrendo nesse passado, mas siga instruções do presente. No presente, Deus está dando instruções para que a gente continue recordando de que Ele é o Senhor que tem os olhos postos em nós e sobre a terra, e que Ele está conosco do início até o final do ano, e que hoje, ainda em outubro, nesse dia de hoje, Ele continua conosco. E para terminar, se você considerar as lições do passado, vislumbrar, né, seguir as instruções do presente, considere a do passado, mas siga as instruções do presente. Aí a terceira orientação é que a gente, com isso, consegue vislumbrar, ou seja, aguardar a expectativa do futuro de Deus. Lamentações de Jeremias vai falar que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu gosto quando Jó, diante de todo o sofrimento dele, fala no capítulo 21, verso 21 do capítulo 34, os olhos do Senhor estão sobre todos nós, futuro de Israel, e haverá paz sobre ti. Então, queridos, não deixe de considerar as lições do passado. O povo de Israel precisava lembrar o tempo todo do passado. O Deus que estava preso do começo até o fim. É o ano até o fim do ano. Anos difíceis, momentos difíceis, mas os olhos do Senhor estão sobre nós continuamente. Então, considere as lições do passado, sim,
A dor do passado, ela é real, mas não fique presa nesse passado, não fique preso nesse problema. O Senhor hoje manda que a gente olhe para Ele e que a gente possa vislumbrar, né, o futuro, né, aguardar, trazer à memória aquilo que tem nos dado esperança, porque haverá paz sobre Israel, os olhos do Senhor estão sobre todos nós. E seguir as instruções do presente, irmãos, no presente, é seguir a instrução da palavra de Deus, é adorar ao Senhor, é compreender que o Senhor vai adiante de nós. Então, uma breve meditação, é uma meditação que fala ao nosso coração. O Senhor cuidou desse povo, o Senhor cuida de nós. Há momentos realmente de recordarmos com muita tristeza, mas a gente vai continuar seguindo a instrução da palavra. E a instrução da palavra e a palavra rema dessa manhã é que os nossos olhos estão sobre o Senhor, porque os olhos do Senhor estão também sobre nós, do começo até o fim do ano. E eu desejo isso para a sua casa, para a sua vida, que as lições do passado sirvam apenas de lições de aprendizado, de fortalecimento para a tua fé, para os teus sonhos, que possamos continuar seguindo a palavra do Senhor, colocando os nossos olhos diante das maiores frustrações e dores das nossas almas, guardar com muita expectativa, porque até aqui, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos, até que o Senhor tem sido fiel, e ainda que sejamos infiéis, e a palavra dele é que ele vai permanecer assim. Os nossos olhos estão postos no Senhor, e os olhos do Senhor continuamente estão postos sobre as nossas vidas. Que Deus ministre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua igreja, e continue ministrando sobre a nossa denominação essa palavra rema, que continuamente o Senhor está olhando por nós, do começo até o final do ano, e do começo desse dia que começamos em oração até o término dele. A minha palavra é que Deus abençoe ricamente, fortaleça teu coração e que Deus fale ao teu coração nesta manhã com a palavra dele, porque é a palavra dele que invade a nossa alma e traz alegria para a nossa dor. Que Deus te abençoe e que você seja fortalecido e fortalecida na presença do Senhor, e que os olhos do Senhor continuamente esteja para você nessa manhã sendo revelado como vitória do início até o final do ano. A bênção chegará, o passado serviu de lição, o presente Deus nos dá a instrução, e o futuro é de bênção, porque haverá paz no teu coração, na tua casa e na tua igreja. Que Deus abençoe. Obrigada pela oportunidade. Deixo um abraço carinhoso da minha igreja congregacional de Porto Novo. Fiquem na paz do Senhor e um dia cheio de vitória.